maior alegria por mais esse encontro aqui na TV Mundo Maior, do programa Nova Consciência. E eu trago hoje para vocês um companheiro lá direto de Brasília. Ele fez uma obra já no ano de 2007, que nós, assim, a hora que a vimos e a folheamos o seu índice, falei, nossa, essa obra deve ser espetacular. Mais tarde, o Mário Suriani, que o representa aqui em Terras Paulistas, da Sinal Verde, nos mandou um exemplar e realmente uma obra muito importante para o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de transição e estamos entrando numa nova era. Que era será essa, né? E então o João Alfredo Sinício veio nos trazer a sua mais recente obra sobre nova era consciencial. Tudo bem, João? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande estar aqui no seu programa e na sua presença, na presença dos telespectadores e das telespectadoras, todos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Muito obrigado. O João tem uma história muito interessante, gente, do ponto de vista dessa busca espiritual, né? Ele tem toda uma iniciação, toda uma base espírita, mas ele, na verdade, transita por vários espaços, o que nos dá uma alegria imensa. A convite mesmo, esteve participando do Fórum Espiritual Mundial, que nós divulgamos aqui, e fez essa obra que, a princípio, é assim surge de um poema que vem num fluxo, né? E esse poema, assim, desafiador, o leva a produzir uma obra que, a princípio, foi distribuída só para os amigos, né? Você sentiu, no início do milênio, você sentiu uma vontade de fazer um livro, não é isso? É verdade. Conta essa história que depois virou esse livrão aqui fabuloso. É verdade. Tentando sintetizar, porque são várias décadas envolvidas aí, 1975 é o marco inicial que você coloca, me permita chamá-lo de você, claro. Como o momento em que o poema surge, costumo dizer, que por insight. Não fizemos um esforço intelectual e nos ocorreu esse poema, cujo nome é Quem Sou. Vários personagens ali estão e vieram depois a compor o livro. Passados vários anos, 22 para ser mais exato, em 1997, entendemos, já estando fora do trabalho em que nos formamos e tivemos toda uma vida profissional, sentimos a necessidade de continuar ativos, servindo a Deus e a humanidade, como creio que todos devamos fazer. E fazemos, querendo ou não, de uma forma ou de outra. Pensamos, por que não rabiscar alguma coisa em torno daquilo que compõe o poema? E assim nasceu esse texto despretensioso. Não, eu entendo, eu lembro que você nos havia dito de que num primeiro momento você queria, assim, na virada do milênio, então você produz um livro, vamos dizer assim, para os amigos, né? Como é que é isso? Havia um sentir, digamos assim, nosso, da importância do texto que já estávamos escrevendo há algum tempo, de 97 a 2000, 3 anos se faz aí, e que se chamava, à época, Égide Consciencial. E a origem desse texto, que se transforma, na verdade, numa série, mas isso é outra história. Quanto ao lançá-lo para os amigos, foi um sentimento de que esse sentimento poderia ser real ou não para outros, para nós. Era um chamamento interno forte. Colocamos, então, no ano 2000, exatamente no dia 31, virando para 2001, não havia como levar a uma editora, na maneira que o livro estava composto, quase ao final, mas ainda não tinha característica de um livro que se pudesse levar à editora. Falei, como lançar, se eu sentia aquela vontade? Fizemos, a impressora hoje está aí mesmo, imprimimos algumas cópias, demos para cada um dos nossos familiares e colocamos individualizadamente alguma coisa para cada um, era toda a nossa família que ali estava, e o universo estava junto, com certeza, porque se somos unos. Estava a minha família, que chamo de social, consanguínea, porque alguns eram, e toda a minha família estava ali. A humanidade como um todo está indissoluvelmente unida, falta estar unificada, o que é diferente. João, eu tenho, assim,
pesquisado o livro, Sim. até por conta de que é um livro que é impossível lê-lo assim de uma vez pelo seguinte, porque a cada momento você é levado a uma reflexão, né? Então eu noto o seguinte, é uma obra que é muito atual do ponto de vista de um contexto que estamos vivendo, de uma transição, para ser mais específico, e ao mesmo tempo nos leva a reflexão. E é interessante, né? Tem um subtítulo, a benfazeja crise da regeneração planetária. E também tem aqui, estímulo à descoberta do quem sou. Você acabou de dizer do livro, a princípio, materializá-lo de alguma forma. Alguns eventos nem estavam acontecendo, não é isso? Muito bem. Como é que você sente essa obra nesse atual momento? Como é que você vê? Fala um pouquinho dessa estruturação de cartas endereçadas a um personagem muito conhecido, na verdade. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade que se abre a partir da sua colocação e lembraria que nós mesmos, ao iniciarmos o texto, na sua introdução ou no prefácio, colocamos uma sugestão para o ou a leente, ou aqueles que venham a ler. Eu friso essa expressão leente, que talvez não seja usual, nem sei se existiria, porque nós queríamos nos dirigirmos às leitoras e leitores eventuais, não sabíamos se o livro seria lido e nem nos preocupava se o livro, e até mesmo se viraria um livro, viria a ser um livro aquele texto. E sugerimos a quem, porventura, viesse a ler, 3 aproximações, como assim chamamos. Tanto assim que o livro é escrito em cores preto, cinza, negrito, grafações distintas, Times Roman, enfim, uma série de variações, justamente buscando que essa criação de aproximações da leitura. Sugerimos que na primeira não se lesse o livro como um todo, mas apenas os textos em negrito, onde se encontra, no nosso modo de ver, a essência da obra. Que depois se lesse numa segunda aproximação, e essa orientação está inclusive nas orelhas do livro, nós deveríamos ler, além do negrito, o que consta as notas de rodapé. É um primeiro aprofundamento das questões. E ao final, se lesse, assim, se houvesse o entendimento, a obra como um todo, seria a terceira aproximação, a aproximação final. E quanto a termos eventualmente escrito alguma coisa que ainda não se dizia, não estava tanto à mídia, não quer dizer, por exemplo, no que toca ao efeito estufa, um item para nós de extrema importância, essa ideia do estímulo à descoberta do quem sou, é relacionada ao que se diz ser o efeito estufa. Para nós, na verdade, o efeito esfinge. Mas o que escrevemos sobre o efeito estufa, muito antes do 2007, que é um marco para as questões do efeito estufa, na verdade a questão já vinha sendo tratado pelos estudiosos há bastante tempo. Nós nos valemos dessas colocações anteriores ao 2007 e pode dar a impressão de que estávamos escrevendo algo novo nesse sentido. Não era nosso, estávamos fazendo um estudo apenas.